Sabe quando você vai analisar as hipóteses de algo acontecer se você tomar uma determinada decisão? Como, por exemplo, se eu deixar de atender as ligações da minha mãe, eu vou levar uma bronca. Ou então, que eu acredito que esteja sendo um pouco comum aí na sua quarentena, se eu deixar de fazer as lições de hoje, amanhã provavelmente eu vou ter que fazer 4 lições. Então, esse se, a hipótese, né, é uma condição ou então uma incerteza, certo? Então, assim, se eu deixar de atender minha mãe, eu vou levar uma bronca. Então, a condição de eu levar uma bronca é se eu deixar de atender minha mãe, certo? Então, também a gente pode falar o contrário, que vai ter o mesmo sentido. Por exemplo, eu vou levar uma bronca se eu deixar de atender minha mãe. Não é assim? A mesma coisa é em English. Em inglês, o se, os nossos se's da vida, são facilmente traduzidos como if. If significa se, isso vocês já sabem. Só que hoje nós vamos aprender a usar uma coisa que chama first conditional, que é basicamente o se, né? E o que é isso? É quando nós queremos falar sobre algo que tem uma possibilidade real de acontecer, né? É algo que é incerto ou então que tem uma condição, mas que vai acontecer provavelmente num futuro, certo? Então, sempre que nós falamos se, if, nós já estamos pensando em algo no futuro, certo? Então, a first conditional é sempre uma frase onde tem o if, onde tem uma condição, certo? E também tem um resultado no futuro, uma consequência, né? Então, nós vamos aprender aqui como construir uma frase com o if. Existem duas formas de construir uma frase com o first conditional. A primeira, você vai utilizar o if, logo em seguida, uma condição no simple present, vírgula, e por último, o resultado no futuro. Por exemplo, if I meet Rebecca, I will tell her you called. Se eu encontrar a Rebecca, eu vou contar para ela que você ligou. Ou então, vou usar a mesma frase, o mesmo exemplo, só que ao contrário. Então, olha só, o resultado no futuro, no começo da frase, if e a condição no presente. Então, fica assim, I will tell Rebecca you called if I meet her. Entenderam? Então, a mesma ideia, só invertir a frase. Uma coisa importante para dizer para vocês é que numa frase de first conditional, sempre vai ter o will, o verbo no futuro. Nesses casos que eu usei aqui, nesse exemplo que eu usei, o will, ele tá contraído junto com o I, então ficou I'll, beleza? Você pode usar o will também na forma negativa, will not, ou então won't. Você vai encontrar na apostila exemplos com o won't. Outra coisa importante para dizer é que nunca vai ter dois verbos no futuro. Sempre vai ser um simple present e outro futuro. Beleza? Então, guys, registrem essas informações para que vocês não esqueçam na hora de fazer os exercícios. E por hoje é só. Mais tarde nós nos vemos no plantão e see you!